Amém. Boa tarde a todos. A paz de Deus. Espero que cada um possa estar bem também. É tão bom nós estarmos a receber aquilo que Deus já está a fazer, já está a falar. O Senhor é bom. Foi isto que nós acabámos de cantar. E é nesta certeza que nós sabemos que por Ele ser bom, Ele quer continuar a falar à nossa vida hoje de uma forma pessoal também. Amém? Então eu espero muito que a igreja esteja bem. Posso ouvir um amém? Graças a Deus que nós também temos igreja aqui neste lugar. Amém? Mas é muito bom saber que você está em casa, está conectado. Amém? Que estamos juntos também no mesmo propósito. Amém? E eu não sei se você já ouviu falar do MasterChef, não é? MasterChef é um programa que eu gosto, eu já não me lembro, foi a última vez, porque tem assim várias temporadas, não é? E o MasterChef basicamente é um programa de culinária, não é? Em que existem vários concorrentes que acabam por estar a fazer ao longo de várias provas, eles vão cozinhando, vão mostrando os seus dotes, não é? E no final chega ao fim e ganha aquele que acabou por mostrar mais dotes e conquistou através daquilo que foi fazendo, não é? Então esse é considerado então o MasterChef, não é? Então inicialmente, não é? Era engraçado porque havia algumas pessoas que diziam, se eu também tivesse uns daqueles ingredientes, porque havia uns ingredientes muito bons, mas a dada altura também no programa começaram a utilizar, eu achei isto muito engraçado, aquilo que às vezes é considerado sobras de comida e eles tinham que também reaproveitar e fazer grandes coisas através disso. Não é? Eu confesso que com os mesmos ingredientes eu nunca consegui fazer as mesmas coisas que eles faziam lá, mas o que é certo é que esse programa foi tão e tem um impacto tão grande que ele acabou por se replicar noutras áreas também. Não é? Então apareceu também o Master Cars, que eles tinham que criar um carro com peças soltas, Master Dance, Master Glass, não é? A forma como eles tinham que também criar peças em vidro, não é? Isto realmente acabou por trazer assim muita dinâmica a estes programas. E sabe uma coisa? Hoje nós vamos estar a falar sobre Master Church. É isso mesmo, Master Church. E houve alguém que hoje me perguntou, pronto, já ia dizer, não é? Mas vamos fazer o concurso, o que é que vai acontecer, não é? Não vamos fazer o concurso, não é? Porque este programa do Master Church, ele já aconteceu há muito tempo atrás. E já houve alguém que ganhou de longe, não é esse concurso. Foi a pessoa que exatamente veio influenciar a forma como é a igreja hoje. E esse alguém foi Jesus Cristo. Não há ninguém que bata exatamente, ele é o nosso Master Church. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Okay? Mas eu gostava antes de pôr aqui alguns ingredientes que vão ser necessários aqui para a nossa culinária de hoje, um pouquinho diferente. Eu vou pôr aqui assim. Continuar aqui a pôr mais alguns. Dá para fazer. E já me disseram se arriscar a mesa, vou ter que pagar uma nova mesa. Mas havia aqui uns riscos que já estavam aqui antes, portanto, não é? Então pronto, eu vou deixar este aqui assim um pouquinho à parte. Okay? Estes são os ingredientes sobre aquilo que nós vamos estar a falar um bocadinho hoje. Okay? Nós vamos falar sobre igreja. Okay? Igreja. E quando nós falamos igreja, qual é a primeira coisa que vem assim à nossa mente? Né? Quando a gente diz igreja, será que a gente se lembra de tijolos? Será que a gente se lembra de um edifício grande? Será que a gente se lembra assim, de uns bancos assim, grandes, corridos? Será que a gente se lembra assim, de vitrais? Será que a gente se lembra de pessoas reunidas? Okay? Pessoas reunidas com o mesmo propósito, não é? Mas esse mesmo propósito deve ser porque às vezes a gente pode se reunir todas com o propósito de ir lanchar, não é? Nós estamos todos reunidos e vamos lançar, mas não é esse o grande propósito de igreja. Okay? E o Novo Testamento, ele nos fala pelo menos 100 vezes referência da palavra igreja. Então, para nós percebermos que isto realmente era algo
importante, algo que Cristo queria ressaltar. Então, se há alguma coisa que tem tanta vez, tanta referência, é alguma coisa que nos deve também chamar a atenção e nesta tarde mergulharmos mais uma vez sobre isto, ser igreja. Então, uma das definições de ser igreja que para mim é boa, não é? Igreja é constituída por pessoas que acreditam em Jesus Cristo como o seu Salvador e que querem espalhar esta boa notícia para quem ainda não conhece, à medida que ela própria, ela igreja, é moldada e trabalhada por Cristo. Amém? À medida que ela própria igreja continua a ser trabalhada e moldada por Cristo, ok? E a igreja foi exatamente um dos grandes propósitos de Jesus. Jesus, ele foi sem dúvida o nosso Master Church, amém? Então ele sempre se rodeou por pessoas, ele sempre ao longo da sua vida, ele esteve rodeado de pessoas, sua família, não é? Amigos, os 12 discípulos, e esses 12 discípulos eram pessoas comuns, eram pessoas que tinham exatamente as suas personalidades, tinham as suas qualidades, tinham os seus defeitos, não é? Foram 12 que também tiveram ali, andaram assim um bocadinho uns com os outros e uns achavam-se que eram um bocadinho mais que os outros, não é? Foram pessoas que também se cansaram, foram pessoas que também duvidaram, foram pessoas que também negaram a dada altura, mas é tão bonito ver que Jesus ele continua a investir na vida dessas pessoas que se tornaram exatamente igreja, ok? E eles deixaram exatamente esses 12, eles deixaram exatamente que o trabalhar de Jesus sobre eles fosse exatamente alguma coisa visível. O trabalhar de Jesus, depois então o trabalhar do Espírito Santo, e o trabalhar de uns com os outros. O facto de estarem uns com os outros, porque eles quando lidavam uns com os outros, via-se ou não, se exatamente eles estavam a ser ali moldados e aprimorados, ok? Então nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Porque seria muito fácil se os discípulos só tivessem que lidar com Jesus. É ou não é? Eu acho que Jesus, não é, conforme a palavra descreve, Jesus uma pessoa mansa, Jesus uma pessoa carinhosa, Jesus o amor. Então lidar com Jesus, eu acho que deve ser fácil. A questão é como nós lidamos uns com os outros. Mas é ao lidarmos uns com os outros que nós vemos exatamente o trabalhar de Deus, o trabalhar de Cristo sobre a nossa vida. Então, igreja necessita uns dos outros, ok? Será que você mesmo aí em casa pode dizer isto? Eu preciso uns dos outros. Muito bem, amém? Porque isto é uma realidade, amém? Jesus, ele imprimiu na igreja a continuidade da necessidade de vivermos em comunidade. E porquê esta continuidade? Porque há muito tempo atrás já tinha sido impressa essa mesma necessidade de vivermos em comunidade quando tudo começou. Sabe, lá em Gênesis 1, no versículo 26, um verso muito conhecido, diz assim a palavra de Deus. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E eu gostava de ressaltar aqui o façamos. Façamos. Nós sabemos que no princípio não havia nada, não é, a não ser Deus. Deus estava lá. Então esta afirmação, não é, que vem no plural, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Este façamos mostra aqui a divindade de Deus realmente, não é? E pela revelação das Escrituras, nós sabemos que Deus, ele se revelou como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? E neste princípio, façamos, mas ninguém tinha esta capacidade de criar a não ser Deus. Façamos o homem. Então Deus já estava a demonstrar ali de alguma forma um Deus comunitário. Okay? Se é que eu posso usar esta palavra.
E Deus, por exatamente ser um Deus comunitário, Ele, ao criar o homem à sua imagem e semelhança, Ele exatamente criou seres comunitários. Seres que têm a necessidade de estarem uns com os outros. Uns com os outros. E um pouquinho mais à frente, em Gênesis 2:18, diz assim, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem viva só. E esta foi a única coisa que no meio da criação o Senhor disse que não era bom. Não era bom o homem estar só. Okay? No meio de tanta coisa bonita que foi criada, as plantas, o mar, os céus, as estrelas, mas houve só uma coisa que Deus referiu que não era boa. O homem estar só. Okay? E se calhar isto eu acredito que não tem apenas a ver com os sermos casados, mas sim tem a ver com a necessidade que nós precisamos estar juntos de outros, que nós precisamos de amigos, nós precisamos de família, nós precisamos de igreja. Deus nos fez para vivermos em comunidade. Deus não nos fez para nós vivermos isolados. E se calhar, por isso é que nesta altura em que por causa das circunstâncias nós fomos obrigados quase há um ano, né? Algumas condicionantes foram mudadas, mas pelo facto de nos ter tido que isolar, não é? Estarmos em lockdown, isto afetou muito, isto afetou muita gente, isto afetou se calhar mais do que aquilo que nós estamos a ver agora, porque o ser humano não foi criado para viver só. Nós não fomos criados para vivermos sós. Nós precisamos um dos outros. E sabe, igreja tem tudo a ver com nós vivermos em comunidade. Não tem a ver com o eu, mas tem a ver com o nós. Okay? Não tem a ver com as minhas necessidades, mas tem a ver com as nossas necessidades. Mas às vezes a mensagem que hoje em dia é passada, não é? Parece que eu não preciso de ninguém. Eu estou bem sozinha, eu sei o que faço e ninguém tem nada a ver com isso, e eu tenho os meus objetivos, não tenho que prestar contas a ninguém, né? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. E é tão bonito nós vermos que há tanto tempo atrás, Jesus ele nos deixou a oração modelo, a oração de referência, não é? E este se encontra em Mateus 6, e vocês podem ler em casa, o verso 9 ao 13, e é tão bonito ver que nós não encontramos esta oração feita no singular, mas esta oração ela estava feita no plural. Pai nosso, Pai nosso, ok? Dá-nos o alimento, perdoa as nossas ofensas, não é? Não deixe que nós sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Okay? Claro que eu fui aqui saltando algumas palavras e eu sei que todos nós temos algumas diferentes versões, mas todas elas estão no plural. Todas elas estão no plural. Deus diz, olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí eu também estarei. Porquê? Por causa deste sentido de comunidade, este sentido de nós precisarmos uns dos outros. Igreja é um lugar de comunidade, igreja é um lugar do nós. Igreja é um lugar do nós, amém? E o que acontece quando nós estamos centrados apenas no eu, nós perdemos um pouco esta perspectiva, não é, do coletivo. E quem é mãe, não é? Quem é mãe, especialmente a mãe do primeiro filho, não é? O bebê que não tem mais referência em casa, um bebê é totalmente dependente, não é? Então o bebê, quando chora, tudo para, não é? O bebê chora para comer, o bebê chora para mudar a fralda, o bebê chora porque está frio, o bebê chora porque está irritado, não é? Então há uma dependência enorme de um bebê, é normal um bebê, mas à medida que o bebê ele vai crescendo, é necessário que ele deixe de olhar para ele, não é? E às vezes quando ele tem que chegar àquela altura em que é preciso partilhar, não é? Ele tudo é meu, é meu, é meu. Porquê? Porque ele cresceu exatamente nesse sentido que a qualquer necessidade, a qualquer choro, a mãe estava lá. Por isso é que as mães, eu acho que até aos 2 anos de idade as mães nem se vêem, porque elas estão sempre a atender a necessidade do bebê, mas chega uma altura que o bebê cresce. Ok?
E para quem tem irmãos, se calhar isto é mais fácil começarem a lidar com o partilhar. Mas se não tem ninguém em casa, fica centrado, o bebê fica centrado nele próprio. E sabe, eu lembro uma das coisas que me espantou muito no princípio do lockdown, já quase há um ano atrás, não é? E isto, na altura, a gente ria-se um pouco com isto, mas isto dava muito que pensar. Não é? Quando nós chegávamos ao supermercado e nós víamos que tudo tinha sido completamente esgotado, não por não haver, mas aquela necessidade, se vai faltar a mim, eu não me importa se falta ao outro, não é? Mas se vai faltar a mim. E quando nós em igreja continuamos com este olhar centrado no eu, nós perdemos a perspectiva do coletivo. Mas exatamente aquilo que Jesus nos veio ensinar foi exatamente à medida que tu tens a perspectiva do coletivo, do nós, as tuas necessidades individuais, elas vão ser satisfeitas, amém? Vão ser satisfeitas. E foi isto que Paulo, e ele quando faz esta comparação com uma igreja, com o corpo, né? Se nós formos a Colossenses 1,18, este verso diz assim, ele, a referir-se a Cristo, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo, ok? O corpo tem uma missão, não é? O corpo, ele é constituído por vários membros, vários órgãos, uns mais compridos que outros, uns mais arredondados que outros, cada um tem formas diferentes, funções diferentes, mas sabe uma coisa, o corpo tem uma missão que só pode ser exercida quando todos estão exatamente a fazer, juntamente com os outros membros, aquilo que é suposto fazer. Nós precisamos uns dos outros. Okay? Nós precisamos uns dos outros. E quando nós negamos isso, nós estamos a negar a nossa identidade. Nós estamos a dizer que aquele que nos criou, à imagem e semelhança de um Deus, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não é? Quando nós dizemos que eu não preciso de ninguém, eu estou a negar essa identidade. Em Atos 4:32 diz assim, todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Pensavam e sentiam do mesmo modo. Amém? Muitas vezes quando nós somos magoados ou quando nós fomos desiludidos por outros, não é? Às vezes nós acreditamos nesta mentira de que nós não precisamos de mais ninguém. E sabe, Jesus é realmente incrível, não há como Jesus. Ele sabia de antemão, ele quando andava com os seus amigos, ele sabia de antemão quem o ia negar, quem o ia trair, mas ainda assim ele continua a investir da mesma forma, ele continua a amar da mesma forma. Ele não deixou que um momento, ele percebeu que ser igreja é muito mais do que um momento, ok? Agora, se tu e eu, nós estivéssemos nos mesmos pés de Jesus, nós soubéssemos quem é que nos vai trair amanhã, quem é que nos vai, não é, negar amanhã, será que tu e eu iríamos reagir da mesma forma como Jesus fez? Por isso é que a nossa inspiração tem que ser Jesus. Os outros são importantes para ti, assim como tu és importante para os outros. E as nossas diferenças, elas são lindas, porque elas vão exatamente ajudar nesse complemento, ok? O facto de nós sermos uns pelos outros não quer dizer que nós temos que ser iguais, não é? Isso seria tão boring, não é? Nós pensarmos da mesma forma, temos todos o mesmo gosto. Não, é exatamente nessas diferenças que nós nos vamos complementando. Nós precisamos uns dos outros, a igreja precisa uns dos outros. Amém? Segundo lugar, perseverança. Okay? Em o Novo Testamento ele tem 27 livros, dos quais 21 são cartas dirigidas às igrejas ou a alguém específico que fazia parte de uma dessas igrejas. E sabe porquê? Porque já naquela altura a igreja era um desafio. Um lugar onde tem pessoas é um desafio. Mas sabe, eles eram incentivados a permanecer.
E o facto de eles terem permanecido juntos fazia com que eles pudessem superar muito mais as coisas, não é? Isso fazia com que a estrutura fosse criada, com que houvesse um crescimento. E sabem uma coisa? Sofrimentos havia também naquela altura. Sofrimentos faz parte do processo. Se tu ainda não sabias disso, mas eu creio que tu sabes disto. Sofrimento faz parte do processo. Okay? Em 2 de Timóteo 3,12 diz assim: todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Eu sei que este não é os versos que a gente mais gosta de ler, mas Jesus, ele nos previne. E sabe, perseguições e sofrimentos venham sobre a vida de todos. Porque o facto de nós estarmos vivos, nós estarmos a viver, já nos faz um ótimo candidato de nós sermos sujeitos exatamente a esses sofrimentos. Mas tu e eu temos a oportunidade de podermos passar esses sofrimentos com Deus a nos dar sabedoria, com Deus a nos dar força para sabermos exatamente superar cada obstáculo. E a palavra de Deus diz, e é tremenda a palavra de Deus, sofrimento... Diz lá em Filipenses 1,29 que sofrimento é privilégio. Uau! Sofrimento é privilégio. Cristo dá o privilégio de o servir, de crer, mas também de sofrer em seu nome. Uau! Okay? Sofrimento é temporário. Em Romanos 8,18. Okay? Muitas vezes nós nos focamos aqui no agora, mas aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que nele creem, o que têm aceito, é algo que vai durar para sempre, amém? Então, sofrimento é temporário, não te esqueças disso. Sofrimento é recompensado. Diz lá em 2 de Timóteo 2,12, se suportarmos o sofrimento com paciência, nós iremos reinar com Cristo, amém? Com Cristo. Sabe, os sofrimentos, eles nos trazem perseverança à nossa vida, permanecer. E há um episódio na palavra de Deus em que Jesus, ele está no barco com os discípulos, não é? E uma tempestade se levanta. E de uma calmaria em que estava o mar fica bastante agitado, não é? As ondas, elas começam muito agitadas, o barco muito, quase que se ia virar, era água para todo lado, e os discípulos, eles estavam com medo, estavam assustados, não é? Como é natural, eles estavam, mas uma coisa eles não fizeram, eles não saltaram fora do barco, eles permaneceram. E sabe, isto é lindo. Isto é lindo ver como, quando a igreja permanece, quando a igreja não salta fora do barco. Porque sabe, quando nós saltamos fora do barco, nós podemos estar a perder também de ver o extraordinário de Jesus. O que a seguir aqueles discípulos viram foi Jesus acalmar a tempestade. E sabe, muitas vezes por causa de dor e por causa de medo, nós queremos saltar fora do barco. Nós queremos saltar fora do barco, mas aquilo que eu quero incentivar hoje, continua a perseverar, não saltes do barco. Não saltes do barco porque Jesus, ele continua lá. Jesus, ele continua lá. E quando nós permanecemos, nós estamos num lugar de nós vermos Deus a se continuar a mover. Deus a se continuar a mover. Amém? Escolhe permanecer. Escolhe permanecer. E o último ponto tem a ver com crescimento. Com crescimento. Igreja é um lugar de crescimento. Amém? Mas é um lugar de crescimento para todos. É um lugar de crescimento para todos. Em Efésios 4,16 diz assim: e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. O corpo todo cresce. Amém? E se desenvolve por meio do amor. Imaginem lá se alguns membros do nosso corpo humano começassem a desenvolver. Imaginem, a minha perna direita ia começar a crescer e a minha perna esquerda dizia: eu não vou crescer. E sabem, essas situações acontecem e muitas vezes as pessoas têm que ser hospitalizadas, têm que ter operações por causa dessas diferenças de crescimento, ok? Às vezes há algum déficit de algumas vitaminas, de alguns
algumas coisas básicas que fazem crescer, dar crescimento ao nosso corpo, mas é normal que o nosso corpo todo ele cresça de uma forma uniforme e se desenvolva ao mesmo tempo. Sabe, igreja também é um lugar para crescer todos. Todos. Amém? É um lugar exatamente onde quem já está, não é? Fica com a responsabilidade de cuidar de outras pessoas, de os ajudar a fazer crescer. Diz assim em Gálatas 6:2, ajudem uns aos outros, ou como diz noutras traduções, levai as cargas uns dos outros, e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. E sabe, muitas vezes estas cargas também têm a ver com a necessidade de crescimento. Nós precisamos de ajudar outros a crescer. Mas nós não apenas temos esta responsabilidade de fazer outros crescer, mas também continuar a crescer. Amém? Não é pelo facto de nós estarmos à igreja já há alguns tempos, há alguns anos, nós dissemos, eu já tive a minha dose de escola dominical, de escola bíblica, já sei tudo o que eu tenho que saber, não é? E parece que depois atingimos ali um certo teto fictício de maturidade em que eu não preciso de crescer mais. Mas a palavra de Deus em Filipenses 1:6 diz, pois eu estou certo de que Deus que começou esse bom trabalho na vida de vocês vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Então eu quero te dizer que o teu processo de aprendizado só vai terminar quando Jesus nos vier buscar. Até lá tu tens de continuar a crescer. Tens de continuar a crescer para fazer outros crescer, para que esses outros façam crescer outros e outros. E na medida que tu ajudas outros a crescer, tu vais continuar a crescer. Tu vais continuar a crescer. Foi dessa forma que os discípulos eles foram crescendo. No princípio, Jesus tinha que lhes ensinar as coisas. No princípio, eles tentavam. Às vezes, eles impunham as mãos e nada acontecia. Eles oravam e nada acontecia. Mas Jesus, ele esteve com eles e lhes ensinou a crescer. E sabem, aqueles discípulos, eles cresceram. E eles começaram a ajudar outros a crescer. E foi desta forma que a igreja foi crescendo. Porque eles foram crescendo e ensinando outros a crescer e a crescer. Igreja é lugar de crescimento para ti, para mim, para todos. Amém? E sabe, eu estou a terminar. Eu trouxe aqui uns tijolos, não é? Como nós falámos, uns ingredientes, não é? E se nós tivermos um tijolo sozinho, ele perde um pouco a sua função, ou talvez a função que adquire não é bem para aquilo que foi inicialmente construído, não é? Não sei se vocês já tropeçaram num tijolo que está assim perdido no meio da estrada, não é? É suposto ele estar ali? Não é suposto ele estar ali, não é? E parece que serve de tropeço, parece que... Não é? Pode até ser de arma, né? Alguém pegar aqui num tijolo que está sozinho. Eu confesso, né? Quando eu era bastante mais nova, não é? Na escola primária, o senhor ainda não tinha trabalhado em mim, não é? Às vezes a gente pegava numa bola de futebol vazia, não é? Porque os nossos colegas, os meninos nunca deixavam as meninas jogar à bola. Então às vezes a gente punha um tijolo lá dentro da bola vazia e eles quando iam chutar, pronto. Então, resumindo e concluindo, um tijolo sozinho, não é? Ele perde um pouco a sua funcionalidade. Mas sabe, quando nós começamos a juntar os tijolos, quando nós os colocamos juntos, que é para isto que eles foram exatamente idealizados, para eles estarem juntos, para poderem edificar, para poderem suportar. Eles começam a ser de suporte. Eles começam a ser estrutura. Eles começam a ser base de alguma coisa. E sabe, como igreja, eu te quero incentivar a que nós possamos entender que este é o nosso lugar, nós estarmos juntos. Nós estarmos juntos. Ainda que um seja um tijolo cor-de-rosa,
um tijolo azul, um tijolo cinzento, um que tem bolinhas. O que interessa é nós estarmos juntos para nós continuarmos a função para a qual Deus nos criou como igreja. Okay? Então, eu gostava que mesmo na tua casa, na tua sala, onde tu estiveres neste momento, se não te sentires constrangido, que tu possas fechar os teus olhos. Né? E sabe, o Espírito Santo, Ele está exatamente aqui conosco. Como diz a palavra de Deus, onde 2 ou 3 estiverem, nós estamos. É esta a beleza de igreja, nós estamos. Não tem a ver com o eu, tem a ver com o nós. Com nós. E se calhar está na altura de nós deixarmos alguns receios por causa de tanta coisa que aconteceu no passado e nos focarmos em continuarmos a ser igreja, porque há tanta gente que precisa daquilo que tu tens. Há tanta gente que precisa daquilo que tu tens, que Deus tem colocado em ti. E na medida que tu dás, tu vais receber exatamente da igreja aquilo que tu precisas. Na medida que eu dou, eu vou receber aquilo que eu preciso. Amém? Mas que tu possas entender que o Espírito Santo nesta tarde ele possa chegar até ti e possa fazer entender que a igreja não é um lugar para frequentar. A igreja é onde tu pertences. A igreja é onde tu pertences. Amém? Ser igreja é nós nos focarmos no nós e não no eu. Ser igreja é nós sermos perseverantes mediante situações, é nós não saltarmos do barco, é nós mantermos-nos firmes, sabendo que Deus continua no controle. Ser igreja é nós crescermos intencionalmente e ajudar outros a crescer. O meu desejo para ti é que tu possas continuar a ser igreja, continuar como talvez nunca foste antes, tu possas exatamente entender Cristo, entender exatamente este Master Church, que é isto que Cristo idealizou para a igreja. Nós estarmos juntos, nós crescemos juntos, nós nos suportarmos juntos. Tem a ver com nós, não tem a ver com o eu. Não tem a ver com o eu. Então, nesta tarde, tu possas guardar a palavra no teu coração e possas continuar a ser igreja. Amém? E se por algum motivo tu não estás a participar de nenhuma igreja, se isto para ti é novidade, se tu ainda não conheces Jesus como realmente aquela pessoa que pode transformar a tua vida, então dá nesta tarde uma oportunidade a Jesus. Só tens exatamente que aceitar no teu coração como o teu Salvador, como aquele que é o único que tem poder para tirar todo o pecado, para exatamente nos aproximar de Deus com um relacionamento vivo, um relacionamento verdadeiro. Então, onde tu estiveres, faz uma oração com as tuas próprias palavras, não é? E pede a Jesus para entrar no teu coração. Amém? Para Ele ser Senhor da tua vida, para Ele te poder exatamente limpar e vir habitar em ti, fazer de ti uma nova pessoa. Amém? E se esta foi a primeira vez que tu fizeste esta oração, nós também estamos aqui para te podermos ajudar nesta nova caminhada a tu entenderes de uma forma mais perceptível que ser igreja é o melhor que Deus nos deu para a nossa vida. Amém? Que Deus realmente abençoe, guarde e continue exatamente a te fazer igreja como a cada um de nós.